Zé de Moraes contou que no dia seguinte, 16 de novembro, ocorreu o seguinte: minha família estava apavorada. Não é para menos, né? Imagine uma família toda católica, leva o filho com 17 anos numa federação espírita, vira um tumulto a federação espírita, ele fala uma coisa lá, e no dia seguinte, no dia 16, começa a acontecer o que ele falou. Imagina como é que estava ali. Eu mesmo não sabia o que se passava comigo. Surpreendia-me haver dialogado com aqueles austeros senhores de cabeça branca, em volta da mesa onde se praticava um trabalho para mim desconhecido. Como poderia, aos 17 anos, organizar um culto? No entanto, eu mesmo falara sem saber o que dizia e por que dizia. Era uma sensação estranha, uma força superior que me impelia a fazer e a dizer o que nem sequer passava pelo meu pensamento. No dia seguinte, na casa de minha família, na rua Floriano Peixoto, 30, em Neves, ao se aproximar a hora marcada, 20 horas, já se reuniam os membros da Federação Espírita, seguramente para comprovar a veracidade do que fora declarado na véspera, os parentes mais chegados, amigos, vizinhos, e do lado de fora, grande número de desconhecidos. Imagino eu que, nessa época, nessa cidade, qualquer coisa que se falava, todo mundo ia saber, né? Então, imagina que ele espalhou e como não devia ter gente lá, uns para ver se era verdade, outros para rir da cara dele, né? Para saber o que ia acontecer. Pode ver que até os membros da federação estavam lá para esperando, né, o que aconteceria. Às 20 horas, manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas. Declarou que iniciava naquele momento um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos e que desencarnados não encontravam campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase exclusivamente para trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos da nossa terra poderia trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade no sentido do amor fraterno seria a característica desse culto, que teria por base o Evangelho do Cristo e como mestre supremo Jesus. Então, aqui a gente já pode observar a base da Umbanda. Caridade. O trabalho não escolhendo cor, raça, classe social, religião, etnia, nada, né? Simplesmente praticar a caridade como Jesus o fez. E como base, ele põe aqui, base do Evangelho do Cristo. Aqui dá para observar duas coisas para quem tem conhecimento. É como esse caboclo está falando, do jeito que ele está falando. Isso aqui eu achei nos depoimentos do próprio Zé e tudo mais. Então, porque é interessante aqui, ó, que é uma coisa que a gente, que é estudioso, a gente observa muito. Quando se fala do Cristo, essa do tem todo um sentido diferente para quem tem conhecimento. Porque ele não falou Jesus Cristo, ou ele não falou Mestre Jesus, ele falou Evangelho do Cristo, como Mestre Supremo Jesus. Cristo, para nós,
espíritas, que tem um certo estudo, ele é o governador planetário, ele é o dirigente espiritual do planeta Terra. Ele é um espírito puro que governa todo esse planeta. Então, muitas religiões, a maioria, por exemplo, a católica, a evangélica, ela coloca como se o Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Jesus Nazareno, que nasceu em Nazaré, ou era de Nazaré, eles não sabem dessa patente que tem Jesus, é uma patente que é de ser o governador planetário, o Cristo. Então, aqui a gente vê como esse caboclo se apresenta como um índio, nascido aqui em terras brasileiras, tinha conhecimento, tinha bagagem e era um espírito já de alta hierarquia. Porque ele mesmo fala, eu vim trazer uma nova base, um novo culto, para que esses espíritos que estão aqui desencarnados, claro, mas que não podem se manifestar nas seitas negras. Qual eram as seitas negras? Aquela que nós vimos. Por que eles não podiam se manifestar? Porque, na maioria, depois da abolição da escravatura, claro que foi começando a ser permitido que algumas seitas fossem vindo, ou que não fosse permitido que eles fizessem escondido, como nós vimos também. O que acontecia? Quase todo o trabalho que era feito, ou as giras, ou os trabalhos, eram dedicados a fazer o mal. Por isso que ele fala em feitiçaria. Porque o negro, ele estava sendo escravizado. Então, o que ele queria? Ele queria prejudicar o senhor dele. O senhor que lhe batia, o senhor que o escravizou. Então, na verdade, a seita, por isso que ele fala, estavam deturpadas. Elas faziam mais, eram coisas para o mal do que para o bem. E os pretos velhos, ou os negros africanos, e os índios desencarnados, mas que queriam fazer a coisa boa, queriam praticar o bem, não tinham aonde ir. Então, o espiritismo não o aceitava, porque ele era negro ou índio. Negro e índio não dá comunicação boa no espiritismo, nessa época. Nas seitas africanas, primeiro que não se permite também que Egum, o que é Egum? Nós já vimos. Egum são espíritos de pessoas que desencarnam. Então, quando você desencarna, você vira um Egum. Um Egum não entra em seita africana para dar comunicação, só orixá. Então, eles precisavam de uma religião, de um culto, onde esses espíritos pudessem se manifestar. Então, estava sendo criado nesse momento, através desse espírito de luz, que veio como caboclo das 7 encruzilhadas, para que se iniciasse esse culto. Deu também o nome desse movimento, que se iniciava, desde o primeiro, disse primeiro, a Alabanda, ou um dos presentes assim anotou. Mas, considerando que não soava bem a sua vibratória, substituiu por a Umbanda, ou seja, Umbanda, palavra de origem sânscrita, que se pode traduzir por Deus ao nosso lado ou ao lado de Deus. Vamos lá, o que é sânscrito? É uma língua que já se perdeu, mas é uma língua que existiu há milhares, vamos pôr milhares, porque nós já estamos com 2000 e poucos, antes de Cristo, existia essa língua, uma língua bem ancestral, que ela se chama sânscrito, e que tem estudos, tem alguns historiadores, algumas coisas que eles trazem, conseguem, né, viram essa língua. Então, ela é do sânscrito.
essa a Umbanda, como é que está aqui? Cadê? Perdi a palavra. Aqui, né? A Umbanda. Ele anotou, depois colocaram separadamente a Umbanda. Então, vamos lá. Sobre o assunto, diz Ramatiz no livro A Missão do Espiritismo. A palavra Aum é de alta significação espiritual consagrada pelos mestres Bandhan, em sua expressão mística iniciática, significa movimento incessante, força centrípeta emanada do Criador. Então, a palavra Aumbandam, pronunciada de forma de um mantra, aproxima-se melhor da soronização Umbanda, sendo ajustada à doutrina de Umbanda, praticada no Brasil. Então, veja que aqui tem um livro que fala sobre o sânscrito, também procurei alguma coisa, tá? Então, dá para vocês até procurar isso daí. O sânscrito é realmente uma língua muito antiga, que já não existe mais, mas que tem algumas coisas que dá para traduzir. Voltemos ao relato de Zélio. Alguma questão, alguma pergunta ainda aí, pessoal? Podemos seguir? Então, vamos lá. Voltemos ao relato de Zélio. A Casa de Trabalhos Espirituais, que no momento se fundava, recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos os que necessitassem de ajuda e de conforto. Ditadas as bases do culto, o caboclo passou à parte prática dos trabalhos, curando enfermos. Antes do final da sessão, manifestou-se um preto velho, pai Antônio, que vinha completar as curas. Nos dias seguintes, verdadeira romaria se formou na casa de Zélio. Enfermos vinham em busca de cura e ali a encontravam em nome de Jesus. Médiuns, cujas manifestações haviam sido consideradas como loucura, deixaram sanatórios e deram provas de suas excelentes qualidades mediúnicas. Estava criada a Umbanda no Brasil. Em 1935, estavam fundados os 7 templos idealizados pelo caboclo das 7 encruzilhadas, com de êxito o que nos parece ter sido um dos movimentos, entre outros semelhantes e não registrados, mais importantes da criação da Umbanda no Brasil. As tendas para a propagação da Umbanda, fundadas pelo caboclo 7 encruzilhadas, foram as seguintes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge, Tenda Espírita São Jerônimo. Vocês podem ver que a maioria aqui tem nome de santo, né? Então a gente não pode deixar de lado que ele era católico, a família era católica, então começa também a criar os nomes de santos. Depois é que ele parte um pouco para os nomes já da religião ou dos cultos africanos, né? As 7 linhas que foram ditadas para a formação da Umbanda são Oxalá, Iemanjá, Ogum, Inhansã, Oxum, Xangô, Oxóssi e Exu. Então, essas eram as 7 linhas que o Zélio e as suas tendas tinham como linhas base, ok?